Capítulo 6. Não o amava bastante. Aberdeen, Washington, setembro de 1986 a março de 1987. Obviamente, eu não o amava bastante, tal como agora amo. Um registro em diário de 1987. No dia 1º de setembro de 1986, Wendy emprestou $200 a Kurt, o bastante para um depósito e o primeiro mês de aluguel. E ele se mudou para sua primeira casa, entre aspas. Essa descrição legal da estrutura na rua Second Mill Leste, em Aberdeen, era excessivamente generosa. Tratava-se de um barraco que em muitos outros municípios poderia ter sido condenado como inabitável nos termos de qualquer código de edificações válido. O teto estava apodrecendo, as pranchas do assoalho da varanda na frente haviam descido para o chão e não havia nem geladeira nem fogão. A planta baixa era estranhamente dividida em 5 aposentos minúsculos, 2 salas de estar, 2 quartos e um único banheiro. Ela ficava nos fundos de outra casa e este era o motivo para o estranho endereço. Entretanto, a localização, a 2 quadras da casa de sua mãe, era ideal para um jovem de 19 anos que não estava inteiramente livre do controle psíquico de Wendy. A relação entre os dois havia melhorado no ano anterior. Com Kurt fora de casa, os dois se aproximaram emocionalmente. Ele ainda precisava muito da aprovação e atenção de Wendy, ainda que ocultasse essa vulnerabilidade. De vez em quando, ela lhe trazia comida e ele podia ir até a casa dela para lavar suas roupas, usar o telefone ou assaltar a geladeira. Tudo isso desde que seu padrasto não estivesse por perto. O barraco ficava próximo ao Exército da Salvação e atrás de um supermercado. Uma vez que lá não tinha geladeira, Kurt guardava cerveja numa caixa de gelo na varanda dos fundos até que os garotos do vizinho descobriram. Para dividir a casa, Kurt escolheu Matt Lukin, dos Melvins. Kurt sempre desejara estar nos Melvins. Morar com Lukin foi o mais próximo que ele conseguiu. A principal contribuição de Kurt para a casa foi colar uma banheira cheia de tartarugas no meio da sala de estar e fazer um furo no assoalho para que os resíduos das tartarugas escoassem para debaixo das tábuas. Lukin, pelo menos, usou suas habilidades de construção para tentar reorganizar as paredes. Como uma vantagem adicional, Lukin tinha 21 anos, portanto, poderia comprar cerveja. O gordo logo se tornaria uma lembrança distante. Foi uma casa de festas e, por fim, uma casa de banda. Com Lukin como companheiro de casa, Boss Osborne e Dale Crover os visitavam com frequência, e uma vez que a sala de estar estava cheia de equipamentos de banda, havia sessões de improviso. Uma turma variada de Klingons dos Melvins passou a morar no barraco, embora grande parte dos laços se centrasse em torno da meta de se embriagar. Esse período tranquilo na rua Second Leste foi o mais social da vida de Kurt. Ele se tornou amistoso com os vizinhos, ou pelo menos com os garotos adolescentes que eram vítimas da síndrome de alcoolismo fetal, o que não o impedia de lhes dar cerveja. Outro vizinho, um idoso senil apelidado de Hippie Lynyrd Skynyrd, o visitava todo dia para ouvir o disco dos grandes sucessos do Lynyrd Skynyrd de Kurt, enquanto batucava. Para pagar o aluguel, Kurt arranjou emprego como responsável pela manutenção do Polynesian Condominium Resort, na vizinha Ocean Shores. Ele tomava o ônibus para a viagem de 40 km até a estância litorânea. Era um trabalho fácil, já que sua principal atribuição era reparar coisas, e a estância de 66 quartos não estava precisando de reparos. Quando surgiu uma vaga de arrumadeira, ele indicou a namorada de Chris, Chelly. Ele costumava dormir no ônibus, relembra Chelly. Era engraçado, porque ele realmente não fazia nada de manutenção. Ele dormia nos quartos do motel ou ia assaltar as geladeiras nos quartos depois que as pessoas saíam. Uma vantagem do empregado, além do salário inicial de $4 por hora, era que ele tinha apenas de vestir uma camisa de trabalho marrom e não um uniforme aterrorizante. Ele se gabava com os amigos sobre a facilidade do cargo, descrevendo-o como bundinha da manutenção.
e de como ele conseguia passar a maior parte do dia entrando de mansinho nos quartos e vendo TV. Mas o que não contava a ninguém era que ocasionalmente ele também tinha que limpar os quartos. Kurt Cobain, que era tão péssimo dono de casa que deveria figurar em algum tipo de galeria da fama, tinha que trabalhar como uma arrumadeira. Toda manhã, no ônibus até a instância, normalmente de ressaca, Kurt sonhava com um futuro que não incluísse esfregar privadas e arrumar camas. O que ele de fato pensava o tempo todo era formar uma banda. Era um estribilho constante em sua cabeça e ele passava horas a fio tentando imaginar como ela poderia ser formada. Buzz havia montado uma, e se Buzz havia concebido uma, certamente ele também conseguiria. Em dezenas de ocasiões durante o ano de 1987, ele havia viajado como road dos Melvins para apresentações em Olímpia, uma cidade universitária a 1 hora de distância a leste, onde observava uma plateia entusiasta do punk rock, ainda que pequena. Certa vez, foi até Seattle com a banda, e embora isso significasse que tivesse de fazer força carregando equipamento e trabalhar sem sono na manhã seguinte, ele provou o gosto de um mundo mais amplo. Ser road dos Melvins não era nenhum trabalho glamuroso, não havia dinheiro nem tietes com quem conversar, e Buzz era mal afamado por tratar todos como escravos. Mas era um abuso que Kurt suportava de bom grado, já que havia pouca coisa que escapava de sua diligência. Ele tinha orgulho em desenvolver-se particularmente quando se tratava do seu desempenho na guitarra. Enquanto carregava o amplificador de Buzz, ele imaginava os papéis invertidos, praticava em todos os momentos que podia, e o fato de que estava melhorando era uma das únicas vias de autoconfiança que ele encontrava. Suas esperanças foram recompensadas quando Buzz e Dale lhe pediram para dar uma canja com eles em Olímpia, na noite de encerramento de um clube chamado Jesco. Embora apenas umas 12 pessoas assistissem ao show, o cartaz os havia anunciado como Brown Towel, mas o nome do grupo era para sair como Brown Cow. A noite marcaria sua estreia diante de um público pagante. No entanto, em vez de tocar guitarra, Kurt leu poesia enquanto Buzz e Dale esmerilhavam seus instrumentos. Muito dos hábitos autodestrutivos a que ele se entregava no apartamento rosa ainda eram visíveis no barraco. Trace Marander, que o conheceu durante esse período, disse que a quantidade de LSD que ele ingeria era considerável. Kurt estava tomando muito ácido, em algumas semanas até 5 vezes, relembra. Pelo menos em parte, a explicação para esse argumento no uso de drogas era, curiosamente, a lealdade sindical. Uma greve dos supermercados de Aberdeen, na época, resultou em que ou se tinha de ir de carro até Olímpia para comprar cerveja, ou furar um piquete de grevistas, e a opção habitual de Kurt era tomar ácido. Quando comprava cerveja, normalmente era Animal Beer, assim chamada porque as latas Schmidt eram estampadas com imagens da vida selvagem. Quando tinha mais dinheiro, Kurt esbanjava na Rolling Rock, porque, conforme diziam seus amigos, ela é quase rock and roll escrito de trás para diante. O ano do barraco foi um dos períodos mais longos e mais radicais do abuso de drogas por parte de Kurt. Anteriormente, o seu padrão havia sido de cair na bebedeira e depois abster-se, mas, morando no barraco, ele se entregava às drogas como quase a nenhuma outra coisa. Ele sempre estava forçando a barra, lembrou Steve Schillinger, tomando um pouquinho mais do que os outros, e tão logo não estivesse mais viajando. Quando não tinha dinheiro para maconha, ácido ou cerveja, voltava a inalar latas de aerosol. Ele estava realmente a fim de ficar chapado. Drogas, ácido, todo tipo de droga, observa Novoselic. Ele ficava chapadão na metade do dia, era um pirado. Continuava também a falar em suicídio e morte precoce. Ryan Anger morava a 1 quadra de distância e lembra que desde o momento que conheceu Kurt, todo dia havia conversa sobre morte. Certa vez, Ryan perguntou a Kurt: "O que você vai fazer quando estiver com 30 anos?" "Não estou preocupado com o que vai acontecer quando eu tiver 30 anos", replicou Kurt, no mesmo tom que empregaria para discutir sobre o plug quebrado, "porque nunca vou chegar aos 30. Você sabe como é a vida depois dos 30. Eu não quero isso."
Para Ryan, que encarava o mundo com um senso de possibilidade de um jovem, o conceito era tão estranho que ele ficou momentaneamente sem fala. Ryan conseguia identificar um tormento dentro de Kurt. Ele tinha o perfil do suicida. Ele parecia suicida, andava como suicida e falava sobre o suicídio. Ao final da primavera, Kurt havia abandonado o emprego no resort, desesperado por dinheiro. Ocasionalmente trabalhava como instalador de carpetes ao lado de Ryan. Os supervisores da companhia de carpetes gostavam de Kurt e Ryan o informou que havia a possibilidade de um emprego em tempo integral. Mas Kurt rejeitou essa perspectiva porque a ideia de trabalho sério lhe era abominável e ele tinha medo de machucar a mão de guitarrista com as facas de 2 gumes usadas para cortar o carpete. Essas mãos são importantes demais para mim, argumentou Kurt. Posso atrapalhar minha carreira de guitarrista. Ele disse que se cortasse as mãos e ficasse incapaz de tocar, isso poria fim à sua vida. O mero fato de que Kurt empregasse a palavra carreira para descrever sua música mostra o único ponto em que existia otimismo. As horas a fio praticando estavam começando a compensar. Estava compondo canções num ritmo prodigioso, rabiscando cruamente as letras nas páginas de seu caderno. Estava aprendendo tão depressa e absorvendo tanta coisa dos shows a que assistia e discos que ouvia, que quase dava para ver seu cérebro arquitetando um plano. Não havia muita concentração sobre a banda, já que não existia nenhuma unidade na época. Em vez disso, arrebatado em sua animação para fazer música, organizou 3 ou 4 grupos simultaneamente. Uma das primeiras formações a praticar no barraco tinha Kurt na guitarra, Chris no baixo e um baterista local chamado Bob McFadden. Outro tinha Kurt tocando bateria, Chris na guitarra e Steve Stanley Newman no baixo. Chamar a essas formações de grupo, como Kurt fez mais tarde, era um pouco de exagero. Eram reais apenas na cabeça de Kurt e ele os juntava do jeito que alguém poderia montar uma fantasiosa equipe ideal de futebol. Observando que os Melvins certa noite haviam recebido $60 por uma apresentação, Kurt e Chris formaram uma banda chamada Sellout, que apenas ensaiava canções do Creedence Clearwater Revival, sabendo que as músicas fariam muito sucesso nos bares de Aberdeen. Kurt se referia a essas bandas como se tivessem carreiras prolongadas, quando em sua maioria elas apenas tocavam em ensaios. Somente uma formação, a que chamaram de Stiff Woodies, chegou a fazer uma apresentação pública numa cervejada de garotos do colégio que os ignoraram. Embora as jam sessions e as festas mantivessem Kurt ocupado, no início de 1987 ele já estava desenvolvendo uma atitude de impaciência com Aberdeen. Seus amigos comentaram que enquanto eles se contentavam em usar a música como uma maneira divertida de passar a noite de sexta-feira, Kurt estava praticando um solo de guitarra ou compondo uma canção numa manhã de sábado. Tudo o que lhe faltava era um veículo para sua visão criativa, mas isso estava prestes a mudar. Ele e Chris começaram a tocar com um baterista do bairro chamado Aaron Buckhart, em um grupo sem nome. Chris tocava baixo, Buckhart fazia a percussão e Kurt tocava guitarra e cantava. Era a incubação do Nirvana e a primeira aventura de Kurt como macho dominante de um grupo musical. Eles praticavam quase toda noite durante os primeiros meses de 1986, até que Kurt achasse que já haviam feito bastante para a noite. Depois do ensaio, iam de carro até o Kentucky Fried Chicken. Kurt adorava os Chicken Littles do Kentucky Fried Chicken, lembra Buckhart. Uma vez, Kurt levou uma fita isolante e fez uma cruz invertida no interfone do drive-thru. Ficamos observando da van e rindo às gargalhadas quando os funcionários tiveram de sair para arrancar a fita. No começo da primavera, Buzz anunciou que estava se mudando para a Califórnia e os Melvins estavam se dissolvendo. Foi um momento importante na história da banda de Aberdeen e, ao assisti-lo, Kurt deve ter achado que estava vendo um Judas em seu meio. O que aconteceu, lembra Lukin, foi que eu fui deixado para trás. A banda estava supostamente dissolvida, mas era só um jeito de me fazer sair. Buzz disse: "Ah, não,
Nem mesmo vou para uma banda, só estou mudando para Califórnia. Mas aí, um mês depois de se mudarem, estavam tocando como os Melvins novamente. Foi duro, já que foi exatamente do mesmo jeito que Buzz me havia feito expulsar nosso baterista anterior. O rompimento de seu companheiro de casa com os Melvins constituiria um marco importante no desenvolvimento de Kurt. Todos tomaram partido nessa disputa, e Kurt pela primeira vez ousou desafiar Buzz. Naquele dia, Kurt se afastou artística e emocionalmente dos Melvins, relembra Ryan. Kurt já conseguia ver que sua própria música de influência pop jamais iria condizer com as expectativas de Buzz. Embora continuasse a falar de seu amor pelos Melvins, Kurt começara a superar Buzz como modelo. Era um passo que precisava ser dado se ele quisesse desenvolver o seu próprio comando e, embora isso fosse doloroso, libertou-o criativamente e lhe proporcionou o espaço artístico. Kurt e Lukin também estavam se irritando mais um com o outro. Kurt não gostava de alguns amigos de Lukin. Em um lance inspirado diretamente por um episódio de I Love Lucy, ele pegou fita crepe e a desenrolou pelo centro da casa e disse a Lukin e seus amigos que eles tinham de permanecer no lado deles. Quando um dos amigos de Lukin se queixou de que precisava atravessar a fita para ir ao banheiro, a resposta de Kurt foi: vá ao banheiro lá do quintal, porque este banheiro está do meu lado. Lukin se mudou. Kurt morou por algum tempo sem um companheiro de casa, até que um amigo de Olympia, Dylan Carson, foi morar com ele. Cabelos castanhos compridos e uma barba emaranhada, Dylan parecia um pouco com Brian Wilson dos Beach Boys em seus tempos de transviado, mas o que saía de sua boca eram visões ofensivas sobre religião, raça e política. Dylan era uma figura, mas era brilhante, talentoso e afável, qualidades que Kurt admirava. Eles tinham se conhecido no show do Brown Cow e uma amizade se formara. Dylan se mudou para Aberdeen, aparentemente para trabalhar com Kurt assentando carpetes. As tarefas deixavam a desejar. Nosso chefe era um bêbado total, lembra Dylan. Chegávamos de manhã para trabalhar e ele estava desmaiado no chão do escritório. Certa vez desmaiou atrás da porta e não conseguimos abrir para entrar e acordá-lo. Os empregos se perderam, mas a amizade entre Dylan e Kurt continuou. Com uma banda, um novo melhor amigo e algumas excelentes canções, foi um Kurt mais positivo que saudou 1987 e seu aniversário de 20 anos. E logo, surpreendentemente, até sua vida sexual prosperaria, quando Tracy Marander se tornou sua namorada. Eles se uniram em torno de roedores. Tanto Kurt como Tracy tinham ratos de estimação. Ele a conhecera 2 anos antes, do lado de fora de um clube punk em Seattle. Foi o local de uma de suas detenções por alcoolismo. Ele e Buzz estavam bebendo num carro quando Tracy passou para dar um alô e Kurt ficou tão encantado que não percebeu um carro de polícia encostando. Encontraram-se durante o ano seguinte e no começo de 1987 consolidaram um relacionamento. Eu vinha flertando com ele por um bom tempo, diz Tracy. Acho que ele tinha muita dificuldade de acreditar que uma garota realmente gostasse dele. Tracy era a namorada ideal para o Kurt, de 20 anos, e significaria um importante marco em sua trilha para a vida adulta. Era um ano mais velha do que ele, tinha estado em centenas de shows de punk rock e sabia muito sobre música, o que era um enorme atrativo sexual para Kurt. Cabelos escuros, corpo curvilíneo e olhos grandes, tão visivelmente castanhos quanto os dele eram azuis. Era uma beleza feita em casa e dotada de uma atitude pé no chão. Cada um que ela encontrava se tornava um amigo. Nesse ponto, como em muitos outros, ela não podia ser mais diferente dele. Kurt foi instantaneamente cativado por ela, embora desde o começo jamais sentisse que a merecia. Logo no início de seu relacionamento, as feridas internas e o seu padrão de retraimento se manifestaram. Uma das primeiras vezes em que foram para a cama juntos, ficaram deitados após a emoção do sexo, quando ela começou a dizer, vendo-o nu, "Meu Deus, você é tão magrinho." Embora não soubesse, Tracy não poderia ter dito nada que o magoasse mais. A reação de Kurt foi vestir rapidamente as roupas e sair correndo porta fora. No entanto, ele voltou.
Tracy decidiu que o amaria o bastante para que seu temor desaparecesse. Ela o amaria tanto que ele seria até capaz de amar a si mesmo. Mas para Kurt, esse terreno era traiçoeiro e em cada canto havia uma desculpa para a dúvida e o temor. A única coisa de que ele gostou mais do que Tracy naquela primavera foi Kitty, um ratinho de estimação. Ele havia criado o roedor desde o nascimento, alimentando-o com conta-gotas durante as primeiras semanas. O ratinho normalmente ficava em sua gaiola, mas em ocasiões especiais, Kurt o deixava correr pela casa, já que um pouco de cocô de rato não iria manchar o encardido carpete. Certo dia, enquanto Kitty estava correndo pelo barraco, Kurt viu uma aranha no teto e mandou Kitty pegar. Eu disse, está vendo aquela safada, Kitty? Pegue-a, mate-a, pegue ela, mate ela, escreveu Kurt em seu diário. Mas Kitty não conseguiu atacá-la, e quando Kurt voltou com uma lata de desodorante em spray na tentativa de matar a aranha, ouviu um som de partir o coração, e quando olhou para baixo, viu. Nota do diário de Kurt. Meu pé esquerdo em cima da cabeça do meu rato. Ela ficou saltando por ali, guinchando e sangrando. Eu gritei desculpe umas 30 vezes. Apanhei-o com uma cueca suja, coloquei-o dentro de um saco plástico, achei um pedaço de pau, levei pra fora e lhe dei umas cacetadas, e o deitei de lado e pisei por todo o saco. Senti seus ossos e as entranhas se esmagarem. Levou cerca de 2 minutos para livrá-lo de sua desgraça, e depois entrei na desgraça pelo resto da noite. Obviamente eu não o amava bastante, como agora o amo. Voltei para o quarto e observei as manchas de sangue e a aranha. Gritei para ela, vai se ferrar, e pensei em matá-la, mas deixei ali para que acabasse se arrastando pelo meu rosto, enquanto eu ficava a noite inteira deitado, sem dormir. Fim do 6º capítulo.